segundas-feiras e às quartas-feiras e aos sábados estaremos presencialmente unidos e às quartas-feiras estudando sempre um pouquinho mais. Nada melhor do que iniciarmos a nossa jornada 2024 de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, com aquela prece que aprendemos a orar há mais de 2000 anos. E que independente de religião, independente de momento, ela sempre abre o nosso coração e faz com que possamos, a cada dia, fazer do Pai Nosso uma verdade, e não apenas uma decoreba. Então, nesses minutos, nesses segundos de oração, vamos manter nosso pensamento em agradecimento a todo o plano espiritual desta casa, aos nossos amigos espirituais, familiares, ao nosso anjo da guarda, que nos protege, nos intui e nos faz chegar até aqui para esse agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Tá? De uma certa forma, eu não poderia deixar de começar esse ano agradecendo por todas as bênçãos recebidas no ano passado. Foi um ano que para mim começou difícil, mas acabou no final tendo um grande resultado positivo. Nada mais do que agradecer ao nosso Pai Maior por esse presente que Ele me deu, de poder ter tido um final de ano excelente, junto com a minha esposa, com os amigos, e de estar-los vendo aqui novamente. Então, quero pedir a Deus para que nos abençoe esse ano também, para que todos nós consigamos realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, em busca dos nossos propósitos de vida e de amor. Vamos lá. O ano passado, em primeiro lugar, obrigado pela casa permitir mais uma palestra, né? E a primeira palestra do ano, de uma certa forma. Sábado, o Mauro começou. Primeira segunda-feira. O ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, uma apresentação, referente a exilados de capela. Tá? Para quem assistiu, para quem teve a oportunidade de ver, pôde entender um pouco como começou a vida aqui na Terra a partir de um certo período de tempo. O que eu vou falar agora não é um puxadinho ou uma continuação de Capela, tá? Mas é algo que engloba também a história de Capela. Tá? Eu vou um pouco mais fundo, vou lá onde tudo começou. Tá? Passando por Capela novamente, e uma parte do que eu deveria ter dito, eu esqueci de ter dito na época de Capela, que eu vou estar falando agora. O assunto é extraterrestres. A gente fala, pô, tudo bem, mas vamos falar de extraterrestres num centro espírita, né? Tem tudo a ver, depende do ponto de vista, ou não. Mas, vamos.
Então, não desliguei. Deixa eu desligar, ligar de novo. Pode? Um minutinho. Vai. Bom, durante as histórias, muito de nós assistiu 2 filmes que eu vou estar relembrando aqui agora. Primeiro de todos, que foi um marco, tá? Pelo menos cinematográfico na história, foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tá? Eles mencionavam um som de fundo que eles estavam tentando se comunicar inicialmente através de som. Era um modo figurativo de iniciar uma comunicação entre nós e os extraterrestres. Certo? O que esse filme abordava? Primeiro, início dos contatos reais com os nossos irmãos extraterrenos. E outras que eles estariam trazendo de volta, tá, supostas abduções que foram feitas no passado, de pessoas famosas, embarcações, eles estariam trazendo de volta, como devolvendo para nós essas pessoas. E elas não sentiram nenhum efeito da passagem do tempo, desde quando elas foram abduzidas, vamos dizer assim, até a data da entrega. Tem toda uma teoria em cima disso, tá? Mas o nosso tempo é curto para a gente poder explicar essa teoria. Teria que falar que lá não existe tempo, não existe atmosfera que permitiria isso acontecer. O segundo filme mais famoso que nós conhecemos é ET, o Extraterrestre, que conta a seguinte história. Uma nave espacial sofreu um acidente e ele acabou ficando na Terra. Tá? E com o desenrolar da história, o que ele se mostra ser? Ele se mostra ser amigos nossos da Terra. Ele não veio aqui com outro propósito. E ele conseguiu achar, de uma certa forma, a compaixão e o amor que existe no nosso plano terreno, por mais conturbado que às vezes as histórias pareçam ser pelas reportagens que a gente tem. E foi o ET. Tá? Um filme clássico também na nossa história. Só que algumas coisas que também acontecem, tá, que são relatados, existem 2 casos, tá, que marcaram muito a história da vida extraterrena. O primeiro foi em Roswell, no Novo México, em 1947, quando uma nave, tudo que eu estou falando aqui são relatos, tá, que aconteceram, que foram registrados, mas está na nossa história. Em 1947, uma nave teria caído no deserto do México. É um dos casos mais famosos que tem na ufologia, tá? E que teria sido resgatado alguns seres dentro dessa nave. Tá? Ali tem uma foto de uma suposta, quando eles fazem análise, esqueci o nome agora, perdão, biópsia, autópsia, tá? Nas pessoas. Esse é um dos mais famosos que tem, sempre repercutiu na história. O segundo, tá, que pelo menos para a nossa história aqui no Brasil, é o ET de Varginha, tá? Que também teve uma repercussão muito grande. Eu tive a oportunidade de ir para Varginha, tá, realizar um serviço referente ao meu trabalho, só que como curioso eu sou, eu fui pegando o pessoal do hotel, dos lugares que eu ia, eu fui colhendo algumas informações, até que eu achei num ufólogo que tinha uma pizzaria. Tá? Ele falou o seguinte, que, segundo ele, tá, que realmente aconteceu, tá, e que no dia seguinte a Força Aérea Americana estava aqui resgatando tudo que foi recolhido, inclusive o ser que ele supostamente também estava sendo abrigado. Tá? Então, são os casos mais famosos. Mas, de uma certa forma, por que esse assunto, tá, que ultimamente está sendo um pouco mais abordado pela mídia,
causa certos impactos negativos para a maior parte da população, a maior parte de pessoas talvez não muito esclarecidas em termos de cultura, em termos de informações, tá? Todos os filmes que a gente vê, na maior parte das vezes, eles sempre retratam guerras, destruição, conflitos, tá? Eles nunca botam um ET feliz, dançando, brincando ou sendo amigo da gente. E isso pode gerar, para a maior parte das pessoas, se de repente eles começarem a avistar naves espaciais ou seres de outro mundo, tá? Como uma ameaça, e não como um auxílio. Mas as coisas às vezes não são muito bem assim. Mas enfim, tá? Nós estamos aqui dando uma introdução, tá? Como eu disse no início, por que nós vamos falar de extraterrestres num centro espírita? Na realidade, esse assunto existem 3 focos. Primeiro, os ufólogos. Os ufólogos, os mais tradicionais, eles acreditam na terceira dimensão, corpo físico, carne e osso, ser encarnado ou matéria pura. Tá? Visão dos ufólogos. Para os espíritas mais radicais, é só seres desencarnados, só como luz, mesmo sendo de outros planetas ou de outras orbes, tá? Como a gente costuma falar. Os mais modernos, eles mesclam as duas coisas. Tá? Ou seja, é a ufologia inteligente com a espiritualidade inteligente. É você saber que as duas coisas são possíveis. Existem as duas coisas, tanto espiritual como material. Porque tudo é energia. E sendo energia, você pode ser luz ou pode ser matéria, mesmo sendo denso. E aí que talvez vai entrar algumas coisas que, quando a gente fala, as pessoas ficam meio assim, de onde saem essas informações? Eu até procurei ali retratar naquela foto que está ali, uma foto de Guerra nas Estrelas, porque se eu fosse colocar uma foto referente a esses seres que eu vou mencionar agora, poderia ser um pouco estranho para a gente. Ou esse cara é meio lunático, esse cara... Não, mas tem certa verdade em tudo isso. Existem algumas raças, aliás, várias raças de extraterrestres. Eu selecionei 6, na realidade. Os Greys. Os Greys, eles estão divididos em 2 fases. Existem aqueles pequenininhos, que são aqueles ET tipo lá Spielberg, aqueles pequenininho, iluminado, meio cinza, olho grande, sem boca, que comunicam através de telepatia. Os reptilianos. Os reptilianos, na ordem dos extraterrestres, tá? Eles são uns poucos mais densos. Eles têm um pouco de ganância por poder, de posse. Eles querem realmente dominar a situação. Os híbridos. Os híbridos, eles vêm de Orion. Desculpa, Sirion. Eles são sirianos. Eles vêm do planeta Sirion. Eles têm a grande poder de se transformar em humanos. Então, eles podem conviver entre nós como se fosse um humano normal. Para que eles estão aqui? Para nos observar, para nos ajudar, para colher informações, para num futuro próximo estarem nos auxiliando, mas eles já nos auxiliam. De acordo com alguns estudos que eu fiz, eles podem até se transformar em animais, dando exemplo, golfinhos, para poder ter a flexibilidade de caminhar pelos nossos mares, ou estarem como se fosse nós. Um de nós até poderia ser um híbrido. Tá? Os pleiadianos, eles estão sempre presentes nos ajudando, tá? Só que eles estão em forma mais energética, mas eles estão constantemente tentando manter contato conosco de forma mental. Telepatia, por intuição, eles vivem nos ajudando, tá? Justamente para poder tentar diminuir essa psicosfera negativa que existe no nosso planeta. Tá? Os Anunnakis, tá? Eles praticamente deram origem à vida na Terra. Estou dizendo isso lá na pré-história. Tá? Eles é que ajudaram a formação do nosso planeta Terra,
para poder ter condições de habilitar o nosso corpo físico que é hoje, tanto em termos de terra, ar e fogo e água, para a gente poder estar, o nosso DNA está vivo nesse planeta. Os adâmicos, aí eu volto um pouco no Asilados de Capela, que é a origem que, quando eles foram exilados de Capela para cá, tá? Vocês lembram de alguma coisa de Capela? E Capela é o seguinte, era um planeta, vamos dizer assim, que os desajustados não poderiam viver mais lá, certo? Por questões morais. Eles tinham tecnologia, tinham inteligência, mas não tinham moral. A esses que não tinham moral, eles foram transferidos para a Terra para começar tudo de novo. Eles foram transferidos para a Terra numa época em que nós estávamos lá na pré-história, na época de Neandertal, justamente para eles começarem a aprender de novo a vida. E quando nós falamos de os adâmicos, a origem é de Adão e Eva, que vem do casal Adão e Eva, que supostamente Deus colocou na Terra, para justamente poder começar a vida aqui na Terra, com uma outra raça. E dessa raça, a maior parte de nós tem a origem adâmica. Nós somos adâmicos. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da origem, né, do nosso planeta, da onde vem o nosso povo. Mas independente da onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, todos os planetas passam pelo mesmo processo. Ele começa como um planeta primitivo, ele vai evoluindo ao passar dos anos, ele passa para um planeta como o nosso hoje, provas e expiações. Nós estamos agora pleiteando chegar num planeta de regeneração, nessa transição planetária. Depois da regeneração, temos o planeta feliz, e em seguida é um planeta puro, é um planeta de luz. Tá? Então, independente das raças que aqui tiveram, todos eles passaram pelo mesmo processo. O nosso planeta tem 65 bilhões de anos. Tá? Alguns levaram menos tempo, alguns levaram mais tempo, de acordo com o grau de energia e de moral de que cada planeta teve. Na nossa cronologia de tempo, tá, do planeta Terra, nós temos aqui de ponta a ponta praticamente 65 milhões de anos. Mas a nossa história, ela começa mais ou menos que nós conhecemos hoje como as raças que foram formadas aqui, deu origem do Homo sapiens, para depois gerar o homem que nós conhecemos hoje, que somos nós, tá? Para poder fazer essa formação. Aí depois, tá, de um certo período, nasce Jesus Cristo, que veio plantar a semente do amor aqui na Terra. Vou falar um pouco mais no final. Mas em termos de cronologia, tá, nós temos um tempo muito grande, mas o homem pré-histórico mesmo, que começou lá atrás, data de 500 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a nossa humanidade é muito antiga. Certo? Então, como é que você imagina a vida como seria há 500 mil anos? E aí que entra as intervenções extraterrestres para a formação do nosso planeta. Se a gente for levar em consideração, são os mistérios do nosso planeta. Tá? As pirâmides, segundo estudos mais recentes, elas não são datadas de 6 mil anos. Alguns estudos levam a existência dela de 9 mil anos atrás. Como que eram montadas essas pirâmides sem nenhuma tecnologia naquela época? Eu não vou nem trazer essa resposta, só para deixar no ar, para que a gente possa ter na cabeça, tá, como tudo isso surgiu lá no passado. Ilha de Páscoa, no Chile. Tá? Também esses totens que eles chamam, tá, estão aí há mais de 6 mil anos também, e ninguém consegue entender o motivo. Fisicamente, o mesmo tanto que eles estão para
realmente para baixo. Tá? Como foi feito isso? Por que foi feito isso? Então, são mistérios que a gente não consegue explicar. Tá? Vamos ter essa resposta um dia? Eu gostaria que sim. Tá? A gente tenta estudar, tenta buscar, mas não consegue achar. Tá? Stonehenge, tá? Também é um monte de monótonos que eles colocaram, tá? E também ninguém consegue entender o porquê. Mas o mais engraçado é que conforme a posição da Lua e do Sol, eles fazem uns reflexos de sombra, tá? Que tem muito a ver, tá? Com a posição solar, astral e engraçado, no Irupi. Quase assim, no Irupi. No Irupi existe desde a formação de pirâmide, é o único puro universal. Temos o povo maia, tá? Que foi extinto, ninguém consegue entender a extensão. É como se, de repente, esse povo sumisse de uma hora para outra. Os astecas, tá? Formações que aparecem de um dia para o outro, implantações de uma forma inexplicável, como é que consegue fazer, que teria que ter muitas máquinas e muita gente para fazer esse tipo de operação. E o mais recente na Turquia, isso foi descoberto há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, tá? São formações, tá, de cidades unidas entre si, tá? Isso data de 15 mil anos atrás, de acordo com a análise de carbono. Tá? A gente não pode deixar de falar que a gente conhece muito bem as histórias de TV, de filmes, tá? Atlântida, uma outra povo que foi extinto, e depois Lemúria, também uma outra cidade que foi extinta. Aí eu pergunto, da onde veio tudo isso? Quem povoou tudo isso? Por que esses povos foram extintos? Por que esses povos foram abduzidos da Terra? Tá? Foram enviados para outro mundo ou não? Então, tem certas coisas que ficam no ar, mas o que isso prova? Que alguém fez isso. E não fomos nós. Foram pessoas diferentes. Fora isso, nós temos aqui as figuras rupestres. Essas figuras rupestres, elas datam de 25 mil anos atrás. Entre 20 e 25 mil anos atrás. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas todas as fotos que aparecem, existem capacetes nas pessoas, certo? Isso sugere, tá, visitantes de outros planetas nos visitando e as pessoas registrando essas visões nas pedras. Só que isso há 25 mil anos atrás, o que prova realmente que teve uma visita aqui. E que eles vieram trazer parte da cultura deles para nós, ou parte dos ensinamentos. Mas aí o que acontece? Vocês falam, nossa, mas que absurdo, né? Esse pessoal vem aqui e faz isso. Alguns povos do passado vieram saquear o nosso planeta com minérios. Tá? Pô, mas que absurdo, Sérgio, você está falando. Não, é o que nós estamos fazendo em Marte. É o que nós estamos indo fazer em Marte. Tá? Pô, Sérgio, mas acha que vai conseguir tirar? Eles estão indo para a Lua montar um posto de extração de um mineral na Lua que gera um combustível que é melhor do que os nossos produzidos aqui, para levar o homem da Lua direto para Marte. Quer dizer, cadê o absurdo nisso? Por que nós estamos fazendo isso, por que o povo do passado não conseguiu fazer, não pôde ter feito isso? Então mudou a tecnologia e o ferramental para isso. E o objetivo. Mas todos eles eram explorar, poder, ganhar. Sempre assim. Então, essa corrida espacial para a Lua, corrida espacial para Marte, é só para ter poder sobre a situação. E fizeram isso no passado. Pô, mas e aí? Então, por que eles usavam então, esse tipo de capacete, esse negócio todo? Porque da mesma forma como nós temos que ir para Marte e temos que usar um traje espacial, eles também têm. Porque para a maior parte dos extraterrenos que vêm aqui, os de luzes, tá? O nosso ar para eles é muito pesado. Muito denso. A psicosfera terrestre é pesada para muitos deles. Por isso que, de uma certa forma, eles não estão aparecendo. Aí vem aquelas teorias malucas, né?
teoria maluca, não. Isso daqui é um calendário dos maias, em que falava que a Terra ia acabar no ano de 2012. Eu acho que todo mundo lembra disso. Tem até um filme que destrói tudo, 2012, tá? Na realidade, acabou um ciclo em 2012. Começou outro. Ninguém disse que ia destruir, que ia fazer... a Terra ia desabar, ia ter terremotos ou vulcões. Não. Simplesmente mudou um ciclo. Tá? Para o povo maia, ou para a cultura do povo maia, foi dado início a uma nova era que vai em direção ao pensamento espírita, à filosofia espírita, de que nós estamos indo para um planeta de regeneração. Não mudou muito a teoria. E aí vem os nossos dias, tá? Em que Chico Xavier nos deu uma data limite. A partir do homem pisar na Lua, tá? Em 20/7/69, o homem pisou na Lua com aquela célebre frase, né? Um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Tá? E ele falou que a partir dessa data foi dado 50 anos. Por quê? Nessa época foi feita uma reunião lá no alto, né? Com a presença de Jesus e todos os seus ajudantes, né? Todos os seus pessoal de apoio, em que a Terra merecia 50 anos, tá, de observação. Caso nós conseguíssemos passar por 50 anos sem utilizar uma terceira guerra, principalmente nuclear, seria dado a nós o direito de termos essa ajuda dos nossos amigos extraterrestres. Só que aí chegou 2012 e não aconteceu nada disso. Tá? Em teoria, porque o que a gente, de acordo com a imaginação de todo mundo, nossa, daqui a pouco vai aparecer disco, vai descer aqui um homenzinho verde, capacete, vai falar com a gente. Não. Eles estão trabalhando por trás da situação, justamente por esse motivo que eu estou falando. Tá? A psicosfera da Terra não é boa para eles, eles não conseguem respirar o nosso ar, no máximo alguns minutos. Então, eles têm também que ter todo um preparo para poder surgir para a gente. E também foi dado uma freada nessa aparição. Eles também resolveram estender um pouco mais esse prazo numa reunião que teve em janeiro de 2023 no plano espiritual, em que, pasmem, muito de nós participamos. Não foi só de cúpula que foi feito essa reunião. Essa reunião foi feita com a maior parte dos habitantes do planeta, em que todo mundo concordou em gerar amor, fraternidade, carinho, perdão, tá? Para tirar a Terra do umbral, levar ela um pouco mais para a luz, para que a gente consiga ter o direito dessa ajuda interplanetária. Mas como mudou a data, tá? Tinha que ser feita uma nova data para a gente poder trabalhar em cima dela. Segundo a visão espírita, essa data é 2057. Porque existe um ciclo planetário, talvez o Ricardo até saiba explicar um pouco melhor, tá? Existe um ciclo que a cada 300 anos a Terra passa por uma renovação, ela passa por um processo, tá? De renovação, de bênção, alguma coisa acontece de positivo com a Terra, e que esse período é a cada 300 anos. E como se chegou na data de 2057? Da seguinte forma: quando Allan Kardec foi editado o Livro dos Espíritas em 1857, Emmanuel disse o seguinte: o processo de regeneração da Terra começou há 100 anos atrás desta data. Então, se você voltar 1857, volta 100 anos, 1757 e soma 300, tá? Vai dar 2057. Então, em 2057, nesse período de hoje até 2057, vai haver várias transformações no nosso planeta. Você pode falar, pô, vai ter terremoto, vai ter isso.
Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da nossa psicosfera que nós vamos estar levando. Mas vai haver transformações na Terra em que nós vamos ter o privilégio, o presente, o direito de ter a intervenção dos nossos amigos extraterrestres de forma mais ostensiva, de forma presencial, e só não ficando por trás dos bastidores, não deixando que nada aconteça conosco. Porque eles estão sempre presentes, queira ou não queira. Bom, aí nós ainda vamos falar extraterrestres, tá? A gente fala de espírito, alguma coisa, mas quando foi feito o livro dos espíritos, tá? Quando o Allan Kardec, em 1856, começou a procurar para o espírito de luz, tá? Que é o egrégora, ou o espírito da verdade, ele fez 22 perguntas, tá? E foram elas respondidas, tá? Das seguintes formas. Da 50 a 58, a 50, eu esqueci uma data ali, me perdoe. Acho que de 56 a 58 foram perguntas que foram destinadas às pluridades, tá, dos povos, ou seja, planetas que são habitados mais ou menos parecidos com os nossos. E, segundo Emmanuel, existem, a egrégora, ele disse que sim. Depois foram feitas perguntas da 172 a 188, perguntas complementares de encarnações em outros planetas. E aí que entra novamente aquela teoria, tá, dos exilados e das migrações entre planetas, e colonizações de planetas. Tá? Outra coisa também que menciona extraterrestres, está no mundo espiritual, é o livro A Caminho da Luz e Gênesis. Todos eles foram psicografados por Chico Xavier. E o próprio Jesus Cristo, nosso irmão, disse o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele não estava só falando só da terra. O meu reino não é desse mundo. Tá? Eu vou explicar isso, o que ele quis dizer com isso um pouco mais para frente. E aí vamos voltar um pouco para Exilados de Capela, para que a gente possa entender esse processo. E eu vou aproveitar e falar uma coisa que eu não falei na última palestra. A Terra, basicamente, quer dizer, você tem aqui a terrestre, você tem a escala de umbral, perumbral, luz e os ascensionados. Todos esses esquemas valem para todos os planetas, independente, tá, da origem dele. Assim foi em Capela, assim está sendo na Terra e assim está sendo em Quirion. É o planeta dos exilados da Terra que vão para lá. Certo? Ou seja, quem sai fora do trilho, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, e a gente vive sob a lei do livre-arbítrio. Se você foge daquela conduta moral e ética, que é o que nós deveríamos ter aprendido com Jesus, certo? Ou você está dentro do caminho certo, ou você está fora do caminho. O que está fora do caminho não vai ser mais dada a oportunidade de nascer nesse planeta. Ele vai para Quirion. Tá? E assim aconteceu. Com Capela, os que estavam desajustados foram transmigrados à Terra. Só que se vocês observarem, propositalmente, tá? Dentro dessa psicosfera de todos os planetas, existem já várias naves espaciais paradas, esperando receber esses espíritos e também guardando os espíritos que já vão ser transmigrados para outros planetas. Mas se vocês observarem, o disco voador do planeta Terra está meio balançando ali. Tá? Isso foi meio proposital, e vou até explicar o porquê. Caso o planeta Terra não consiga atingir, nesse período que foi dado para ele, tá, se recompor das energias negativas, não mudar a sua psicosfera e tudo mais, vai acontecer ao contrário. Quem vai ser exilado vão ser os bons. E os desajustados vão ficar na Terra. Ou seja, muitos de nós podemos herdar a Terra para corrigir problemas, ou muitos de nós vamos para um planeta superior, tá? Ou podemos ter a opção de querer ajudar na Terra. Isso também vai ser dado. Mas existe essa possibilidade. Por quê?
Não em nível material, mas em nível espiritual. O povo reptiliano, que eu falei lá no começo, que era uma das raças, tá? Embora eles vieram aqui para a Terra, ficaram como espíritos, são em forma de energia, negativo, mas em forma de energia, eles têm uma influência muito grande sobre pessoas, tá? Que têm ânsia de poder, ganância, que é tudo para eles. Essa guerra que está tendo, atual, da Alemanha, da Rússia, tá tendo influência dos reptilianos. Por quê? Porque eles estão tentando fazer Putin assumir o poder. Por quê? Porque eles querem dominar a Terra. Só que existe todo um trabalho por trás disso para não deixar isso acontecer. Mas existe. Então, o que nós temos que tomar cuidado? É o destino da Terra. Hoje a gente fica lá na caminho, não vai, balança mais, não cai. Mas nós temos que tomar cuidado, porque esse planeta é lindo, gente. Ele é nosso. Então, nós temos que fazer de tudo para permanecer aqui, salvar esse planeta. E deixar os desajustados realmente serem enviados para... Eu coloquei só 3 planetas aqui, mas existem vários nessa situação. Eu coloquei que são os mais evidentes. Tá? Tanto que, esqueci o nome agora do planeta de origem dos reptilianos. Tá? Mas eles vieram justamente aqui para poder dominar. A intenção deles era dominar. Isso prova que tecnologia, tá? E humanidade ou ética não andam de braços dados. Elas andam separadas. O que nós queremos fazer é isso, é unir a tecnologia com amor, fraternidade, com bondade entre as pessoas. Então, existem várias naves espaciais por aí, só resgatando esses espíritos, principalmente esses que estão sofrendo em massa, como está acontecendo, terremotos atuais, essa própria guerra, eles estão recolhendo esses espíritos, já deixando você para cá, você para lá e assim para diante. E tem muitos que não vão mais ver a Terra. Tá? Mas dependendo do rumo que a consciência de alguns líderes tomar, tá? Aí os que vão ser exilados do planeta vão ser os bons para um planeta mais iluminado que o nosso. E é difícil eu só coloquei isso como um complemento para a gente verificar. É impossível a gente achar que só nós estamos nesse planeta, só existe nós aqui. Aqui é a nossa Via Láctea, são as galáxias existentes já registradas pelo Hubble, que é o nosso satélite de maior capacidade. Dentro da Via Láctea tem ali um negocinho aceso, que é o nosso Sol, nós rodamos em volta. Tá? E entra a teoria dos exoplanetas. O que são exoplanetas? Tá? Quando você tem, na hora que você olha para o céu e você vê esse monte de estrela, muitos deles são, aliás, todos eles são sóis, vamos dizer assim. Tá? E os sóis que tem, planetas que estão orbitando em volta deles, ele pode permitir sim a existência de vida. Aliás, para o plano espiritual, todo planeta tem vida. De alguma forma tem um tipo de vida. Como nós, diferente de nós, como energia, mas todo planeta tem uma espécie de vida. Como nós, existem outros planetas que têm o mesmo, basicamente, biotipo que o nosso. Só que já foram descobertos, pela nossa capacidade hoje que nós temos, tá? De visão, já foram descobertos 3.758 sóis. Ou seja, estrelas que têm a capacidade de ter planetas ao redor. E a maior parte desses sóis, tá, eles costumam ter de 3 a 4 planetas. Então, ou seja, é que o nosso olho não permite, mas na realidade existe muito, quando a gente olha mais para o céu, existe muito mais planeta do que sóis. É a gente achar que só a gente existe nesse mundão de coisa, é meio complicado. E aí, o que eu quero dizer com isso? De onde saiu tudo isso? De onde nasceu o nosso planeta? Quando a gente fala de Jesus, a gente conhece Jesus de 2000 anos atrás. Mas, no fundo, ele está presente aqui desde a criação do nosso planeta Terra. Tá? Até o próprio, segundo o livro dos Espíritas, até Emmanuel falou, Jesus foi um extraterrestre.
ou ele é um extraterrestre, vamos dizer assim. Só que é o seguinte, ele é a luz divina do nosso Criador, que é Deus. Tá? Ele é iluminado, ele é um ser especial. Tá? Dentro das regras do livre-arbítrio, qual é a diferença entre Jesus e nós? Ele fez as escolhas certas, nós não. Gente, ele veio aqui por amor. Ele veio aqui para plantar a semente do amor, da compaixão entre as pessoas. Tá? Nós estamos aqui para pagar dívidas. Então, essa é a diferença que existe. Mas Jesus, ele junto com os outros povos, incluindo os Anunnakis, tá? Eles é que moldaram o planeta Terra para a habitação que nós conhecemos hoje. Aí você fala assim, pô, mas e a intervenção dos extraterrestres nessa história toda? Se não fossem os extraterrestres, essas bombas atômicas que eles soltam, que solta energia radioativa, metade da população já teria sido iluminada, exterminada. Só que eles recolhem porque para eles serve. Esse monte de adubo que a gente coloca, a gente prepara a terra para aumentar a produtividade, ataca os lençóis freáticos. E eles estão aqui a nos ajudando a limpar esses lençóis freáticos. Tá? Muito da poluição que é colocada nos ares que a gente respira, eles estão retirando do nosso planeta, porque senão o planeta Terra já não teria mais vida. Então, eles estão presentes, sim, tá? Só que nós não vemos. Eles conseguem limpar nossa psicosfera, eles conseguem tirar essa energia, eles conseguem separar esses desajustados para que eles não tenham muita influência, só que eles também estão na lei do livre-arbítrio, e na lei do livre-arbítrio não pode ter uma intervenção direta, a não ser quando o homem lá permitir. Para que ele permitir, não é que vai ter destruição, vai ter sofrimento, porque, de acordo com a teoria das abduções, ninguém vai, mesmo quando tem mortes coletivas, tá? Ninguém precisa sofrer, simplesmente vai ser retirado o espírito, tá? Para um outro patamar, sem dor, sem sofrimento, mas vai para um outro patamar. Tá? E é isso que talvez possa acontecer com alguns anos para frente, tá? A busca de um planeta de provas e expiações para a regeneração. E quando estiver nessa fase da regeneração, os nossos amigos, co-irmãos extraterrestres, que nós somos criados de extraterrestres, tá? Vão vir nos ajudar para que isso quer dizer que um planeta de regeneração não vai ter densidade, vai ter densidade no ar, sim, densidade nas pessoas. Vai ser muito mais leve do que o que nós somos hoje. Tudo isso que a gente vê, essa violência toda, basta você ligar a TV. Tudo isso vai, com o passar do tempo, deixar de existir, para que a gente possa, aí sim, caminhar para um planeta feliz. Isso leva tempo. Tá? O que eu quero dizer é que nós sempre estivemos interligados. Deus, Jesus, nunca abandonou a Terra. Ele já está aqui presente há mais de 65 milhões de anos. O que foi feito foi o seguinte: ele fez um acordo com o nosso Pai Divino, tá? Ele reduziu todas as energias que ele podia, tá, para conseguir chegar a ser um ser humano. Ele foi dado a ele, tá, o privilégio, por amor, ele pediu, porque segundo relatos do próprio Espiritismo, tá, ele ama o nosso planeta Terra. Ele veio para cá para ajudar a nós a termos amor no coração. Difícil, né, de conseguir, mas a gente espera, com os ensinamentos dele. Gente, é isso. Tem muito mais coisa que eu vi, gostaria de falar muito mais, mas o tempo é difícil. Mas se vocês conseguirem entender um pouco, esses são os nossos irmãos extraterrestres. Muito obrigado a todos. Valeu.